Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Preparados para mais um passo a passo? E o passo a passo de hoje será desta linda malinha com visor. Olha só que graça, gente! E aí, você gostou? O que você achou? Então vem comigo para o passo a passo. Então vamos lá. Para fazer a nossa malinha com visor, o que vamos precisar? Vamos precisar de alça. Essa aqui eu utilizei uma alça chique. Vão ser duas medidas de 40 centímetros. Vamos precisar de vivo. Vivo é necessário, gente? Não é necessário, dá para fazer sem vivo, mas eu gosto bastante do acabamento com vivo. Vamos precisar de zíper, forro. Aqui eu estou utilizando o Bagum como forro, mas dá para utilizar também o tricoline e fica muito bom. Aqui nos plásticos cristal, gente, vamos precisar de 4 partes de 26,5, aqui ó, 26,5 por 9. A gente corta um retângulo, certo? E na hora de arredondar aqui, a gente pode utilizar um copo na base e riscar, que vai dar certo também, ok? Então já vamos lá começar. Vamos começar ali pela tampa da nossa malinha com visor, que a gente vai precisar aqui, ó, das duas partes de plástico cristal e a parte do meio, que é esta daqui. Então, como que a gente vai começar? A gente vai começar primeiro, gente, colocando o forro. Vou aplicar o forro aqui, esse forro eu cortei maior, tá? Mas não tem problema. Vou começar aplicando o forro. Pronto, apliquei o meu forro. Vou refilar toda essa parte a mais que ficou. Que essa parte aqui nós não vamos precisar. E a gente já vai começar a fazer a tampa da nossa malinha. Pronto. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos unir o plástico cristal, que é essas partes aqui, ó. Esses plásticos cristal, gente, reforçando, elas têm medida de 26,5 por 9, as duas da mesma medida. E agora nós vamos aplicar aqui para poder fazer a nossa tampa. Um detalhe bem importante, tá, gente? Esses plásticos, eles têm que estar bem alinhadinhos aqui na base do nosso recorte sublimado. Não deixar ele torto, para não dar diferença no final da nossa peça. Tá? Que esse é um diferencial bem grande, certo? Que é estar alinhado o nosso plástico cristal. Então vamos aplicar a costura aqui. A gente pode fazer a mesma coisa dos dois lados antes de fazer aquele acabamento pesponto. Então vamos alinhar ali tudo bonitinho. Deixou alinhado, aí pode costurar com tranquilidade, tá? Para quem nunca costurou plástico cristal, gente, e não tem o calcador de teflon, dá para passar em um olhinho para ele deslizar melhor. Mas para quem tem calcador de teflon, é tranquilo costurar o plástico cristal. Então, feito isso, gente, para ficar com um acabamento melhor, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, um viés, pode ser de TNT ou viés comum, só para tampar essa costura, que na hora que a gente fizer o pesponto, ele vai ficar bem certinho. Vou mostrar aqui para vocês como que fica com o viés. Aí no caso, ele vai ficar dessa forma, a gente aplicando o viés, vai ficar com um acabamento bem melhor. Então, feito isso, a gente colocou o viés, agora a gente vai pespontar aqui, ó. Então vamos pespontar. Vamos deixar tudo bem alinhadinho, tá, gente? Como o material é resistente, então a gente pode alinhar primeiro, depois levar para a máquina. Levou lá para a máquina, pequeno retrocesso no começo, só para não sair a costura. E vamos costurando. E a nossa tampa já vai tomando forma. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Aqui eu não vou colocar o viés para não ficar
muito extensa a nossa aula para ficar bem objetiva para vocês. Ah, o viés é obrigatório, Henrique? Gente, não é obrigatório, porém, com o viés o acabamento fica muito melhor, certo? Quando não coloca o viés, fica meio que sem acabamento, fica faltando alguma coisa. Mas dá para fazer sem também, certo? Então ficou assim, ó, para vocês verem, olha, sem o acabamento ele fica dessa forma. E ele ficou assim, ó. Qual a medida que precisa estar de final aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Ela precisa estar, gente, ó, com mais ou menos 29, tá? 28,5 a 29, aqui, ó, por 26. Isso aí. Então, ó, de 28,5 a 29, essa parte aqui, por 26, certo? Então, tá tudo certinho. Feito isso, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai marcar o meio da nossa peça. Então, vamos marcar o meio da nossa peça e fazer um pique dos dois lados, já para facilitar na hora que a gente for montar a nossa peça. Pronto. E aqui, gente, a gente já pode, inclusive, já aplicar a nossa alça. Eu vou utilizar uma alça de poliéster, tipo alça chique, de 40 centímetros. Onde que eu vou aplicar a minha alça? Eu vou colocar bem ao meio aqui, ó, tá vendo? Da divisão do plástico para o recorte sublimado. Essa será a marcação que eu vou utilizar. Então, coloquei lá, pode fazer aí uns 3 retrocessos. E do outro lado, igualzinho, da mesma forma. Pronto. Aí ficou dessa forma. E a gente vai fazer isso nas duas tampas. E aí elas vão ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Então, bora pro próximo passo. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a segunda parte da montagem da nossa malinha com visor, que é a parte do corpo da nossa malinha. Então vamos precisar lá das partes do corpo, fole e canal de zíper. O canal de zíper é bem grande, certo? E aqui, ó, do nosso zíper. Então bora costurar. Vamos pegar o nosso canal de zíper, vamos aplicar o zíper em toda a extensão. Essa é a primeira parte. Aí, para a gente começar a montar, então vamos aplicar o zíper em toda a extensão. Vamos recomeçar aqui costurando o nosso canal de zíper. Aplicamos todo o zíper. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o nosso forro. O forro vai ser bem extenso também. Vamos pegar aqui, nesse caso estou usando de bagum. Vamos alinhar aqui na parte de cima o nosso forro. E vamos começar a costurar ele. Então vou alinhar ele aqui. Vamos costurar que ele vai ficar tipo embutido, certo? A gente vai virar ele para que ele fique com acabamento já na hora que a gente fizer o pesponto. Por isso que a gente vai fazer desta forma. Finalizando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele, ó. Então, vamos fazer dessa forma. Não consigo mostrar todo ele, porque ele é bem grande, ó. A gente vai fazer isso aqui com ele. Então, aí a gente vai ajustar em toda a parte. E vamos lá fazer o pesponto. Vamos ir ajustando e costurando. Então vai lá, ajusta e costura, ajusta e costura.
ajusta e costura. Já sempre bem ajustadinho. Pronto, feito isso, gente, a gente pode passar uma costura de segurança em volta de tudo, para facilitar na hora da gente montar. Então vamos lá passar a costura de segurança em volta de tudo. Pronto, passei a costura. Esse forro que sobrou aqui a gente pode refilar ele, que nós não vamos utilizar. Pronto, então essa partezinha aqui a gente vai deixar de lado, vai pegar essa parte do fole e vamos aplicar o forro. Esse forro vai ser diferente, vamos aplicar ele comum, fazer uma costura de segurança em volta de tudo. Pronto, ó. Vamos cortar também aqui, ó, refilar toda essa parte. Pronto. Aí agora, gente, antes de unir uma parte com outra, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o cursor. Como ele fica bem extenso, eu prefiro colocar dois cursores. Então eu vou colocar um cursor para um lado e um cursor para o outro lado. Ó. Então eu vou colocar um para esse lado, vou virar lá e colocar um para o outro lado. Quem quiser colocar para os dois lados também não tem problema. Eu gosto de colocar um para cada lado. Pronto, ficou dessa forma aqui. E agora sim a gente vai unir o fole com o canal de zíper. Aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que? Na hora de aplicar aqui, essa parte de cima tem que ficar bem justa com o que? Com o zíper. Essa tem que ser a nossa preocupação, tá? Ele está justo ali com o zíper. Se sobrar um pouquinho na parte de baixo, não tem problema. Mas na parte do zíper aqui, ó, ele tem que estar bem certinho, tá? Para ele bater certinho na hora de fechar. Então, ó, ele tem que ficar bem certinho aqui, ó, na parte do zíper, dos dois lados. A gente vai fazer igual. Então, sempre se preocupando ali com a parte do zíper, o alinhamento com a parte do zíper. E essa vai ser a nossa base. Pronto. Aí agora feito isso, gente, vou só cortar esse zíper aqui. Vamos passar o pesponto, né, o acabamento pela parte de dentro aqui, ó. Pela parte de dentro, vamos passar o acabamento. E depois disso a gente já vai vir com um vivo. Pronto, do outro lado, da mesma forma, vamos ajustar lá, sempre passando o pesponto da parte que não tem o zíper, tá?
pessoal, para quem vai fazer sem o vivo, a gente só iria fazer as marcações e já começar a fechar a nossa peça. Para quem vai fazer com o vivo, então a gente vai aplicar o vivo ainda e depois fazer o fechamento, certo? Então, antes de fazer a aplicação do vivo, o que a gente precisa? Ó? Vamos marcar a parte de cima aqui, ó, e do outro, certo? Vamos marcar os dois lados, 4 partes, gente. Cuidado com essa na marcação no zíper, faça uma marcação bem singela para não danificar o zíper, certo? Então a gente fez de um lado e de outro e pode fazer, ó, do outro lado também, certo? Para a gente ficar com 4 marcações para a gente poder acompanhar na hora do fechamento. Então, quanto mais marcações, no caso 4 marcações, fica muito mais fácil da gente acompanhar e ver se está batendo tudo certinho. Mais uma vez, cuidado com o pique no zíper, para não fazer um pique muito grande, para não danificar o zíper, correto? Então é isso, agora a gente vai colocar o nosso vivo. Vou trocar aqui a peça colocar a peça do vivo. Eu utilizo essa pecinha aqui já com teflon para facilitar a nossa aplicação do vivo. E agora a gente vai finalizar toda a peça, gente, com calcador de vivo. Então vamos aplicar o nosso vivo. Deixa eu pegar o meu vivo aqui, vou usar o vivo de plástico tradicional. Eu gosto, gente, sempre de colocar o vivo no corpo da peça. Tem quem goste de colocar no espelho. Eu acostumei a colocar no corpo, então eu vou colocar no corpo, certo? Então vou pegar aqui, ó, a parte do fole, a parte de baixo da minha peça e vou começar a aplicar o vivo. Vou pegar pelo pique que a gente fez. Essa vai ser a nossa base ali. E vamos aplicar o vivo. Não precisa fazer rápido, tá, gente? Pode fazer devagar, não precisa ter pressa, principalmente para quem tem dificuldade com o vivo. Não precisa fazer rápido. Ó, só a máquina já vai puxando. Então, para quem tem máquina doméstica ou mesmo a industrial, o calcador de vivo com teflon é o ideal, certo? Porque você vai conseguir fazer muito mais fácil. Aí aqui no final nós vamos cortar certinho para encaixar um com o outro. E de finalização, gente, eu vou utilizar um plástico cristal, certo? Para fazer a finalização aqui, ó, o acabamentozinho do nosso vivo. Como eu não tenho nada na cor, então eu vou deixar aqui, ó, com o plástico cristal finalizando. E do outro lado eu vou fazer da mesma forma. Vou aplicar o meu vivo aqui, ó, começando pela parte do fole, que seria a parte de baixo da nossa peça. E vamos aplicando aqui, gente, na parte do zíper. Cuidado, tá? Para ele não engruvinhar na hora de aplicar o vivo. Por quê? Porque se ele engruvinhar aqui, gente, depois vai dar diferença na nossa peça. Ou ela vai ficar maior ou menor, ou vai faltar, ou vai sobrar. Então nessa parte a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Minha linha escapou novamente. Vamos recolocar aqui, a gente já finaliza essa parte do vivo. Pronto,
Então vamos continuando lá na parte do zíper, gente. Cuidado para não engruvinhar. Fica de olho para ver se ele não está engruvinhando junto com o vivo, tá? Porque senão a sua peça vai ficar menor de um lado e na hora de encaixar o espelho vai ficar ruim. Sempre quando for passar pelo cursor, gente, eu sempre gosto de passar ele para o outro lado, tá? Para não ter perigo de acabar passando com a agulha em cima, que pode acontecer. Eu já fiz isso, então sempre eu gosto de passar para o outro lado. Aqui no finalzinho, ó, então a gente vai cortar o vivo para que ele encontre certinho um lado com o outro. E a finalização, mais uma vez, eu vou fazer aqui com o plástico cristal. Como eu não tenho nada na cor, então vou utilizar o plástico cristal. Com a pontinha do meu vivo aqui, vou cortar para ela encaixar bonitinha uma com a outra e ficar tudo certinho. Aí agora, gente, estamos finalizando aqui essa parte. Pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai para a última parte, que é a parte já de colocar os espelhos. Então vamos lá colocar o espelho. Finalizei, gente, a parte do vivo e agora a gente já vai para a parte dos espelhos, que esses são os nossos espelhos. O que a gente vai fazer? Ó? A gente já tinha feito o pique, certo? De um lado e de outro, e agora a gente vai fazer do outro lado. Ó. Nós vamos dobrar aqui, ó. Vamos fazer dessa forma e vamos fazer um pique aqui nessa parte do plástico, tá, gente? Um piquezinho pequeno para não dar diferença na nossa peça. E vamos fazer isso dos dois lados. Primeiro em um e depois em outro, e já vamos começar a fechar a nossa peça. De um lado e de outro, sempre deixando alinhado, ó, os dois piques. Aí, ó, pronto. Agora sim a gente já vem fechando a nossa peça. Deixa eu deixar um de lado. Eu vou começar aqui, ó, por essa parte de baixo do nosso fole. Então vou colocar, ó, parte da alça como se fosse para cima. E aqui, ó, vamos marcar pique com pique e começar a costurar, certo? Então vou marcar aqui, ó, pique com pique e vou começar a costurar. Gente, para quem gosta dos prendedores, pode prender tudo primeiro, ok? Para depois começar a costurar. Mas para quem já tem mais experiência, não quer colocar os prendedores, já pode ir fechando direto. Eu já vou fechando direto, eu acho mais prático, tá? Mas também para quem não tem experiência, gente, os prendedores ajudam muito, até para ver se deu alguma diferencinha na nossa peça. Da curva, então cuidado, gente, faz devagar essa partezinha da curva, certo? Principalmente por ser plástico, e cuidado para não ir esticando. Um detalhe bem importante também que eu acabei esquecendo de comentar, eu estou utilizando, gente, um plástico cristal 0,20, certo? Mas vocês podem utilizar uma gramatura maior ou menor. O menor fica, eu acho que ele fica mais frágil, então talvez não seja tão legal. Aqui na curva, gente, como eu estou colocando no espelho, então a gente vai costurando e vai ajustando, certo? Costura um pouquinho, ajusta ali na voltinha. Então até o momento todas as marcações deram certo, então a tendência é todas ficarem de acordo. Então a nossa malinha já vai tomando forma.
por cima. E já vamos ajustando ali. Tudo indica que vai dar tudo certo. Já tá batendo tudo bonitinho, então sem muitos problemas. No plástico cristal, gente, cuidado para não puxar muito, para a gente não esticar ele, tá? Ele tem uma tendência aí a dar uma esticada, então cuidado para não esticar, aí também para não dar diferença na peça e esticar ele, certo? Então aqui ó, deu tudo certo, já vamos finalizar a primeira parte. Aí ó, olha só que maravilha que tá ficando, ó, tudo redondinho, tudo bonitinho. Vamos já para a última parte. Então já vou pegar a última parte, a gente vai fazer da mesma forma. Aqui, ó. Pegou, levou para a máquina e bora costurar. Deixa eu ajustar aqui que eu não ajustei muito bem. Aí. Então é isso, gente. Opa. Saiu aqui, ó. Por isso que é bom os prendedores, gente. A gente ajusta e tá tudo certo. Aqui eu ajustei uma vez, saiu e depois saiu de novo. Então os prendedores são bons por isso. Como eu aprendi a fazer sem prendedores, gente, então por isso que eu acabei não utilizando. Eu até tenho alguns, mas eu acabei não utilizando por falta de costume. Eu acostumei a fazer assim, direto. Cuidado quando chegar nas partes dos cursores, tá, pessoal? Para não passar por cima. Conforme vai chegando o cursor, eu vou passando ele para o outro lado para facilitar. Então já estou aqui, ó, nas últimas curvas da minha malinha. Tomando bastante cuidado aqui nessas curvas para elas ficarem bem certinhas. Tudo indica aí que mais uma vez as marcações darão todas bonitinhas, do jeito que a gente esperava. Vou passar o cursor para o outro lado, para não ter perigo de passar por cima dele. E vamos finalizando a peça. Cuidado na parte da curva. Aí, ó, vai ajustando na última costura ali. Aí, ó, pronto, já vamos ajustando ali a última costura da nossa malinha. Aí, ó, tudo bonitinho, tudo bateu perfeitinho, do jeito que tinha que ser. E é isso aí, gente. Agora, para finalizar, para vocês aí, o que vai fazer? Vocês vão passar o viés em volta de tudo para ficar maravilhosa. Eu vou desvirar aqui com vocês, para vocês verem o resultado que ficou a nossa aula, o nosso passo a passo. Então vou abrir aqui e desvirar. Mais uma vez, para quem tiver o secador, ajuda bastante, tá, gente? Na hora de desvirar, facilita, principalmente aqui no plástico cristal, para não marcar. Então com o secador ajuda aí para não desvirar, não ter perigo de ficar marcado. Mas quem não tiver, não tem problema, só virar com carinho, desvirar com carinho, aí que dá certo também. Então deixa eu ajustar aqui, ó, tudo bonitinho para mostrar para vocês. O acabamento faz uma diferença bem grande, tá, gente? Mas essa aqui já dá para vocês verem como
é para fazer e como vai ficar aí o resultado final da nossa malinha com visor. Deixa eu ajustar aqui, mas ficou dessa forma. Ficou linda, não ficou? Imagina vocês que vão fazer aí toda acabadinha, toda bonitinha. E aí, o que vocês acharam? Os recortes sublimados para fazer esse modelinho aqui você vai encontrar lá no nosso site ou pelo nosso WhatsApp. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado.